Shabbat Shalom, hey Shabbat Shalom, hey Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o Moré Azar. E não é azar de azar, é azar de azar, com dois Es. Dois Es, tá, seu analfabeto? Dois Es, que vem de tão estrangeiro quanto. Moré Azar à disposição. Bem, caso você queira aprender um pouquinho mais e não cair nos papos de judeu de internet, curso de teologia na descrição. Se torne membro do canal para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E também vai ter o meu Pix na descrição, porque, pô, o dá, o desce, né? Mas, hoje eu quero falar com vocês um tema muito interessante. Hoje eu não vou falar desses judeus que ficam falando asneira pela internet, como eu tenho customariamente vindo aqui. Mas quero dar continuidade ao vídeo anterior que foi gravado sobre por que os romanos perseguiam os cristãos. Mas hoje por que os romanos perseguiam os cristãos, mas não perseguiam os judeus? Por que isso? Bem, quando a gente olha para a história dos judeus, qualquer pessoa que leu a Bíblia, seja em português, francês, espanhol, hebraico, latim, qualquer língua que você tenha lido a Bíblia, você vai perceber que ao longo da história os judeus eles foram levados para por outros países, né? Começou com o Egito, o José indo para o Egito, depois estabelecimento em Israel, depois veio a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, os gregos e posteriormente os romanos. Então, os judeus, desde há muito tempo, desde a época do Egito, por mais que não foi mais diáspora, os judeus eles estavam habituados a conviver e viver em outros locais que não da sua própria nação. Então, quando a gente olha historicamente, você vai ter glebas judaicas ao longo de todo o mundo antigo. Glebas judaicas é o que aconteceu com o Egito. Você lê, foi dado uma terra ao norte de uma região do Egito, quando José era governador, e eles viveram lá, cresceram, se multiplicaram e se tornaram um perigo político para os próprios egípcios em si. Quando eles saem de lá, você tem as deportações em massa pela Síria, pela Babilônia, em que judeus foram levados à força para a Babilônia, depois, posteriormente, Medo-Pérsia, Grécia, onde que judeus foram levados de volta ao Egito. Alguns judeus voltaram para o Egito via comércio, e ali formaram glebas de convivência própria. Então, o que acontece? Quando a gente olha para a estrutura dos judeus, aí quero chegar no Império Romano, eles já aprenderam a conviver com vários povos diferentes. Não só conviver com vários povos, eles já se casavam. Você tinha mestiços de judeus com egípcios, você tinha filósofos egípcios, né? Filo de Alexandria é um exemplo disso, era um filósofo que escrevia em grego, tá? Os próprios judeus traduziram a Bíblia para o grego lá no Egito, porque era um centro helenístico muito grande. Não vou ficar aqui dando aula de história para vocês, não é minha função, mas é necessário para compreender isso. E aí o que acontece? Quando o Império Romano começa a se expandir via as guerras púnicas contra Cartago, e aí finaliza-se lá na Batalha de Pídina, conquistando todo o mar Adriático, né? Todo mar Adriático, não. Mar Mediterrâneo, todo o mar Mediterrâneo ali sendo dos romanos. Os romanos eles acabam tendo que lidar com os judeus acabam indo para Roma também. Você vai ter judeus indo, algum grupo menor ou outro indo para Roma, e os romanos se tornam donos do mundo. E aí os judeus já inseridos na cultura helênica, já inseridos em várias nações diferentes umas das outras, eles só se misturaram com os romanos ali e ponto. E não gerava grandes problemas. Por quê? Quando a gente olha, né, pro judeu, ele não é evangelista, ele não tem essa intenção de pegar e tentar te convencer que o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso. Não, você crê no Deus Todo-Poderoso? Amém. Se não crê, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma.
O meu Deus é o Deus verdadeiro e o seu é um Deus falso. E ponto. Morre nisso o assunto. O que eu quero é o seu dinheiro. Vamos negociar. Eu tenho aqui uma cabrita. Vamos negociar a cabrita? O judeu é assim. O judeu era assim, né? Então ele não tinha essa intenção de ficar debatendo, convencendo. E isso não gerava um problema, como que eu posso colocar aqui? Não gerava um problema político, estatal, nem um problema religioso, né? A gente fica na nossa, vocês ficam na sua e tá tudo certo. Uma coisa que os romanos não gostavam nos judeus, e isso fez com que os cristãos posteriormente se afastassem do judaísmo, é que os judeus davam muito trabalho. Você pode pegar qualquer livro de história aí, qualquer livro de história que trata ali do primeiro século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo, até a destruição do templo de Jerusalém. Os romanos tiveram que destruir Jerusalém, destruir o templo, tiveram que destruir porque nós dava trabalho para os romanos. As moedas que circulavam na Judéia, né, em Israel, não eram as mesmas que circulavam, né? As moedas que circulavam em Israel, basicamente, elas tinham símbolo de animais. Enquanto que, em geral, as moedas, quando elas iam para outras regiões mais helenísticas, Egito, norte da África, Espanha, Gália, que é a atual França, você tinha estampada a imagem do imperador. Inclusive, quem lê o Novo Testamento, tem aquela passagem. Qual é a imagem estampada nesta moeda? É de César. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Esse pode ter sido uma das poucas moedas que rodavam ali dentro de Israel, porque isso era colocado como idolatria, e o judeu não aceita idolatria. Só que, pela convivência dos judeus e pela importância política que você tem do qual que é o nome daquele corno que governou a Judéia na época de Cristo? Não foi Pôncio Pilatos, Herodes o Grande. Herodes o Grande foi um cara que ele era um indumeu, então ele vinha de uma nação vizinha, se converteu ao judaísmo e conseguiu se tornar governador da Judéia com a ajuda de Pompeu e ele se manteve no poder até pouco depois do nascimento de Cristo. Herodes, o cara foi brabo, viu? Quando você olha para a maneira como ele manteve e pacificou Israel, porque Israel era um cangaço feio, bicho. Era um cangaço feio. E quando eu digo isso, não é com a intenção de desmoralizar, você está ofendendo. Não, cara. Você olha para as estradas da Judéia, eram grupos de revoltados, de revoltosos, um contra o outro, todos contra o governo de Roma. Então Roma, para pacificar essa região, que era estratégica para eles, porque quando você desembarcava para ir para a Ásia, um dos caminhos mais fáceis era passar por Israel. Então, os romanos, para pacificar Israel, deixaram Herodes. Herodes conseguiu pacificar. Inclusive, o cara passou por Pompeu, Júlio César, Otaviano Augusto e Tibério. Não. Tibério entrou no governo em 14. O Herodes o Grande, ele morreu no primeiro governo. Ali ainda em Augusto. O cara viveu em Augusto. O cara passou pelos... Assim... pelos principais nomes do Império Romano. O cara passou por todos eles. Na boa. Eu acho que ainda até conseguiu bater um papo com o Marco Antônio. Aquele que comeu a Cleópatra. Aquela gostou. Não, brincadeira. Então, o que acontece? Devido a esses fatores de já conviver com outros povos e tal, de não ter um espírito evangelista e de saber entrar e sair para ganhar dinheiro e comercializar, os judeus sobreviveram e não geravam maiores problemas, a não ser quando eles começaram a se tornar mais agressivos ao governo de Roma, e aí foi necessária a destruição do Templo de Jerusalém, onde que mais de 1 milhão de judeus foram levados numa diáspora gigante, vendidos como escravos, doados, foram tirados dali, e aí a região foi dado aos árabes, né, alguns povos ali, que gerou os conflitos até hoje, né? Mas muito em parte culpa dos próprios judeus. Mas isso não gerava uma problemática em que os judeus seriam perseguidos ao nível dos
ao nível dos cristãos. Os cristãos eles tinham esse espírito evangelista, como mencionado no vídeo anterior, e isso fazia com que o cristão tentasse impor o monoteísmo dele com relação aos outros deuses. E aí, isso fez com que os cristãos fossem perseguidos por esse tema especificamente, e não os judeus, que só passavam meio que despercebido. Uma coisa que fez os cristãos se distanciarem dos judeus foi o movimento mais tenso ali dos anos dos 60 e 70, que fez com que os romanos, o general Tito, tivesse que destruir Jerusalém. Então qualquer associação com judeu fazia com que você fosse perseguido. Então os cristãos gentios, as pessoas que foram se convertendo ao cristianismo, que eram gentios e não de nação judaica, eles começam a se afastar dos judeus por esse motivo. Só por esse motivo, basicamente, nós temos aí essa divisão histórica que vai se dar ao longo dos séculos entre cristianismo e judaísmo. Mas espero ter passado por esse monte de séculos aí, com pequenas explicações, para te ajudar a entender o porquê que, em geral, o judeu não foi perseguido e o cristão foi. Em geral é isso. A adaptabilidade do judeu, a adaptabilidade à não pregação da sua religião como uma verdadeira e única, né? Então isso contribuiu tremendamente para que não houvesse uma perseguição por esse ponto. Agora, já nos anos 70, nos anos 50, no período de Jesus Cristo, com a esperança messiânica, com a tentativa de se revoltar contra Roma, aí já é outros 500. Mas que também não foi uma coisa que... não foi uma perseguição meramente religiosa, como é o caso dos cristãos, mas uma perseguição meramente política, uma treta política. Judeus tiveram treta política com Roma, enquanto que os cristãos foi uma perseguição religiosa em si. Curiosamente, quem lê os apócrifos, principalmente Macabeus, sabe que foram os Macabeus que pediram ajuda aos romanos contra Antíoco Epifânio IV. Aí, mano, desde então você tem um domínio romano ali desde acho que 80 ou 100. Acho que é mais ou menos esse período que você tem de intervenção romana dentro da Judéia, dentro de Israel. São fatos aí que são importantes a gente colocar em pauta aqui. E espero que tenha aprendido alguma coisa comigo aqui. Moreazar. Separei aqui, compartilhei com vocês alguns fiapos de conhecimento. E é isso aí. E quero que você comente. Moreazar responde isso aí. E estarei respondendo com todo carinho possível. Um abraço e fui.